se esbarrou, inclusive, nos diálogos do Vorcaro com o ministro Dias Toffoli, que foi o que motivou a troca na relatoria. Para a gente falar sobre tudo isso, gente, porque a troca do ministro Dias Toffoli pelo ministro André Mendonça não foi um processo fácil, foi um processo aí que sacudiu o Supremo Tribunal Federal, está quase provocando uma crise institucional. Eu quero receber o doutor Miguel Reale. O doutor Miguel Reale é advogado, professor titular da Faculdade de Direito da USP, ex-ministro da Justiça. É uma honra ter ele aqui conosco no Poder Expresso. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Professor... Boa tarde, é um prazer estar aqui no Poder Expresso. Muito obrigado. Professor, para fazer essa troca da relatoria, o Supremo, ele fez uma espécie de uma manobra regimental ali. O ministro Toffoli não admitiu suspeição, ele não admitiu nenhuma questão de foro íntimo, ele inclusive teve o respaldo dos colegas. Ele recorreu a um artigo do regimento e alegou uma questão de ordem para deixar a relatoria do caso. É possível fazer isso? Isso é juridicamente correto? Não, é absolutamente esdrúxulo, porque foge do princípio do juiz natural. Houve uma distribuição para ele e só pode um juiz que foi escolhido para relatar um processo deixar de relatar se houver impedimento, suspeição, e não é efetivamente o caso, segundo o próprio Supremo. Eu entendo que poderia ser caso de suspeição, mas a fórmula como foi adotada para o seu afastamento é absolutamente inusitada, porque é como se estivesse reconhecendo uma suspeição que não se declara, uma suspeição que o próprio ministro não reconhece, e ele mesmo retira-se da relatoria e devolve o processo ao presidente para que ele redistribua o processo. Ou seja, é absolutamente inusitado. Foi um arranjo realizado pelo Supremo para tentar superar a crise, e não é com essa manobra que se supera essa crise, ela é muito mais profunda, e quer dizer que nem precisava, e dizem que se fez isto para que não houvesse prejuízo das provas que foram colhidas sob suspeição. Mas quero lembrar que há decisões do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as provas colhidas por um juiz cuja suspeição era uma suspeição que promovia a defesa, que era a favor da defesa, não constitui prejuízo e, portanto, não é passível de anulação. Por outro lado, quando a suspeição é reconhecida pelo próprio juiz, também as provas colhidas não estão prejudicadas. Portanto, nem precisava fazer essa manobra para manter ou para proteger as provas colhidas para que elas não fossem anuladas. Portanto, não se justifica por nenhum dos aspectos possíveis a manobra que foi realizada e que, na verdade, é extremamente constrangedora, porque o ministro não se declarou suspeito, ele permanecerá julgando o caso quando apreciado eventualmente pelo plenário, ele continuará a ser juiz da causa, sendo que existem questões bastante delicadas que estão sendo analisadas. Agora, a Polícia Federal fez uma representação mostrando a possibilidade de indícios indicativos de que o ministro teria praticado algum delito. Evidentemente, essa é uma notícia muito vaga, que foi objeto da reunião do ministro André Mendonça, agora o novo relator, com o diretor-geral da Polícia Federal. Ministro, o senhor é muito brilhante, o senhor já antecipou algumas das minhas perguntas. Na avaliação do senhor, então, essa justificativa de que seria para preservar as provas, ela não se sustenta, porque as provas poderiam ser mantidas. E só reforçando esse último ponto que o senhor colocou, vai chegar um momento em que esse caso pode chegar à segunda turma do Supremo. Toffoli, então, julgaria o caso Master, mesmo com tudo que pesa de suspeita sobre ele, o ministro Dias Toffoli? O que se viu ontem no Supremo foi uma tentativa de salvar a instituição, mas ao mesmo tempo mantendo o esprit de corps, ou seja, de solidariedade com o ministro que era
indicado como suspeito para a relatoria do caso. Se fez, portanto, toda uma ação entre amigos e, ao mesmo tempo, tentando, ao lado disso, preservar o Supremo. É impossível fazer essas duas manobras concomitantemente. Eu creio que o Supremo está numa situação delicada e que ele deve, eu defendo que se deve proteger a instituição, né? E não ninguém, nem A, nem B, nem C, não é? Senão, o exemplo que fica para a sociedade não é positivo. O Supremo está numa crise de reputação e essa crise de reputação não se resolve com a nota pública que foi emitida ontem. Pelo contrário, e a ministra Carmen Lúcia foi muito positiva. Ela disse que quando é o ano de táxi, fala-se sempre criticamente do Supremo. Há um movimento no sentido de que haja um código de conduta, inúmeras entidades significativas publicaram um manifesto nos principais jornais do país, mais de 20 entidades de grande peso. Existe uma movimentação significativa da sociedade, de entidades jurídicas. Pesquisa da Quest mostra que 82% da população é favorável a um código de conduta, e o que se viu ontem é um afastamento do Supremo da sociedade e, portanto, não é favorável à reputação, à possibilidade de readquirir a reputação que merece e que deve ter, e que merece ter porque é sem dúvida nenhuma, uma grande instituição. Professor, meu colega Ranier Bragon, nosso analista, tem uma pergunta para o senhor. Professor, boa tarde. Na visão do senhor, qual que deveria ser a atitude correta do Supremo, nesse caso do Dias Toffoli e do Master, para que fosse preservado o que o senhor falou, a reputação do tribunal? Eu creio que o caso devia ser se instaurar um incidente de suspeição, enviar os autos à Procuradoria para manifestação, também essa representação, porque existe também uma representação da Polícia Federal pela possibilidade eventual de prática de delitos, enviar à Procuradoria-Geral e levar isso ao plenário para uma decisão e não uma reunião que foi secreta, mas não foi secreta na medida em que ela foi gravada, tanto que o seu teor, ipsis literis, foi publicado pelo Poder 360, portanto ela foi gravada e foi vazada para uma plataforma. Portanto, eu creio que o Supremo se recuperaria com a adoção de um código de conduta que nada mais, nada menos faz com que haja idoneidade, respeitabilidade, credibilidade e, por outro lado, julgar esse incidente de suspeição pelo plenário, com o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa, mas que fosse um julgamento aberto, público, de conhecimento da sociedade inteiramente a par daquilo que está sendo decidido numa questão que tem mobilizado a opinião pública. Ministro, segundo a apuração da imprensa, o presidente Lula chegou a sugerir a interlocutores que o ministro Dias Toffoli deveria se retirar do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que deveria ser a melhor solução? Não, eu creio que não. O ministro Dias Toffoli, inclusive, quando na presidência do Supremo, teve uma passagem bastante importante. Ele está numa situação delicada, porque existem indicações de ligações dele, inclusive de interesses econômicos na relação com o Banco Master e com o fundo que é dirigido pelo Banco Master com relação ao resort. Existem atitudes do ministro ao longo do inquérito que mostram efetivamente atitudes inusitadas, como mandar o seu assessor participar de uma audiência fazendo perguntas diretamente, decretar o sigilo absoluto do inquérito, requerer os elementos contidos no celular do Vaccaro para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, são todas atitudes que levam a que a melhor solução para ele mesmo se preservar teria sido o reconhecimento da suspeição diante dos novos fatos que ocorreram. Eu não creio que ele deva se afastar do Supremo, mas que ele deva dar demonstrações
efetivas de idoneidade que ele sempre teve e que deve voltar a ter. E, ministro, só para a gente encerrar, como é que o senhor avalia a conduta dos demais ministros? Todos assinaram a nota expressando sua solidariedade ao ministro Dias Toffoli e avalizando essa manobra jurídica. Na verdade, um dos malefícios do país é o corporativismo. Mais que o vício do nepotismo é o corporativismo, o esprit de corps, que prevalece sobre outros interesses. Então, o interesse da instituição ficou abaixo do interesse de uma ação entre amigos. Eu creio que não é benefício do Supremo Tribunal Federal, eu creio que tentou-se conciliar esses dois interesses, uma ação corporativa e uma ação institucional, mas eu acho que as duas saíram prejudicadas, infelizmente, com essa nota e com a repercussão pública que os fatos estão tendo. Agradeço demais ao ex-ministro Miguel Reale, professor, doutor, que está aqui conosco em meu nome, do Ranier, do SBT News e de todos os nossos telespectadores. Muito obrigada, Eu que agradeço, ministro. obrigado.